13. 3 semanas atrás, quando nós terminamos o livro de Efésios, vocês talvez se lembrem, eu me lembro bem, porque me ajudou bastante. Paulo fala sobre a gente edificar uma vida com Cristo, e a gente enfrentar os inimigos, e o maior deles, obviamente, é o diabo, e ele fala lá em Efésios 6, no finalzinho, e ele fala que o método do inimigo é fazer uma armadilha para pegar cada um de nós, e sem a gente perceber, ele quer tirar a gente do convívio cristão e da vida cristã. E o Fernando falou um pouco isso na vida dele aqui no momento da ceia. Mas Paulo diz para cada um de nós, irmãos, depois que ele está dizendo para cá, fica firme, fica com Deus. E também em Efésios, Paulo deixa bem claro que nós precisamos da força de Deus. Que nós sozinhos não conseguiremos, mas precisamos da força de Deus, da armadura de Deus para não cair nas armadilhas. Então, o que a gente precisa para ficar firme? Irmãos, número 1, precisamos nos relacionar com Deus, amém? Precisamos estar perto de Deus. Mas olha que interessante, outra coisa que pode ajudar muito a gente na nossa vida cristã, e a palavra de Deus diz isso. Pode colocar na tela aqui, por favor, para nós. Então, eu li um livro nessas férias que interessante. Não, vamos começar lá do começo lá, Edson, o estudo, lá primeiro, segundo slide aí. Fala sobre o estudo iniciado. Isso aqui, olha. Então preste atenção. Um estudo iniciado em 1938. Esse estudo tem 80 anos e continua até hoje, com 724 pessoas. Né? Hoje esse estudo tem, desculpa, não é 60 anos, é 80 anos. Ao longo de mais de 80 anos, concluiu o seguinte. Olha o que ele concluiu. Desculpa, vamos lá ler de novo. Esse estudo começou em 1938. Com 724 pessoas. Hoje, 60 dessas pessoas estão vivas. Todas as outras morreram. Durante todos esses anos, a vida dessas pessoas foram acompanhada pela Universidade de Harvard. É um estudo que tem 80 anos. É comprovadamente o estudo mais longo feito sobre vida de pessoas. O que esse estudo concluiu? Bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. E mais do que isso, continuando, olha o que ele fala aqui interessante. O que garante felicidade, longevidade e resiliência na nossa vida? Então, o que o estudo diz? Vamos lá. Passa aí mais um. Riqueza e fome garante isso? Não. Não garante. Bons relacionamentos em família e amigos? Sim. Eles concluíram que pessoas que têm bons relacionamentos em família e amigos, elas têm uma vida, uma qualidade de vida muito melhor e elas vivem mais. Continuando, olha que interessante. Conexões sociais fazem bem para os seres humanos, enquanto a solidão mata. Isso é uma conclusão que esse estudo chegou depois de 80 anos. Conexões sociais, relacionamentos. Número 2, a qualidade das relações, irmãos, é mais importante que a quantidade de relacionamento que a gente tem, mas é a qualidade, o tempo que a gente dá, né, a agenda que nós abrimos nossas casas para receber pessoas, né, de estar toda semana junto, ou cada 15 dias. Ele fala, a qualidade dos nossos relacionamentos faz uma grande diferença. E terceiro, relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental de cada pessoa nesse mundo. Olha que interessante. E continua. Olha o que acontece hoje no Brasil, em 2016, esses são dados estatísticos do Ministério da Saúde. 11 mil casos de suicídio houveram em 2016 no Brasil. E segundo os órgãos, esse número está 20% abaixo, que eles acham que muitas ocorrências não são feitas da maneira certa. Ou seja, no país, hoje, cada 45 minutos uma pessoa se mata no Brasil. No mundo, cada 4 segundos uma pessoa está se matando no Brasil, no mundo. Essas aí são estatísticas do órgão mundial de saúde. Então, o que acontece? 31 suicídios por dia em 2016. Então, a solidão, né? Continua, por favor. Então, a outro fator, né? Então, a experiência da solidão se torna o quê? Uma experiência difícil, como a Bíblia, como ele fala esse estudo. Uma experiência tóxica, né? As pessoas mais isoladas, elas descobrem que são menos felizes com a sua saúde espiritual e mental. A depressão aumenta na meia-idade
e que seu funcionamento cerebral diminui mais cedo se você é uma pessoa sozinha e que você vai viver menos tempo do que pessoas que não se sentem sozinhas. Segundo uma estatística que eu li ontem nos Estados Unidos, entre cada 4 pessoas nos Estados Unidos, uma se sente só hoje. É o sentimento que a pessoa carrega dentro de si, né? Mas há outro fator muito importante, continua. Outro fator muito importante que as relações sociais podem produzir na gente. Olha que interessante isso. Vamos lá, continua. Pesquisadores hoje reconhecem que um fator importante para o desenvolvimento e fortalecimento da resiliência é a religião. O que é resiliência? É a capacidade de uma pessoa se manter ou recuperar a sua essência emocional ou espiritual depois de passar por uma situação traumática difícil. Então você é uma pessoa que tem sua essência emocional e espiritual, você passa por uma dificuldade muito grande e depois da dificuldade você volta a ser quem você era. Isso é chamado resiliência. Isso eles falam de materiais também. Que o material resiliente é o material que passa por uma pressão, a uma situação, a um esforço muito grande, e depois que esse material passa, ele volta a ser o que ele era antes, ou até volta a ser melhor do que era antes. Então essa é uma capacidade que Deus deu para cada ser humano de ter também. E a gente passar por situações difíceis, e depois de passar a gente volta a ser a mesma pessoa, ou uma pessoa melhor ainda, por causa daquilo que nós passamos. Então isso se torna uma qualidade que é resiliência. Então, olha o que diz o psiquiatra Harold Cohen, estudioso das relações entre religiosidade e saúde da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Então, esse é um homem que está estudando a relação da religião com a saúde na vida da pessoa. Quais as conclusões que eles tomaram? Número 1, não pode ser qualquer religião que você faça parte. Olha que interessante que ele fala. Continua. Ele afirma que não adianta apenas dizer que você é uma pessoa espiritualizada. Eu sou espiritualizado, eu tenho comunicação com Deus, né? Eu sou uma pessoa diferente desse mundo, né? Volta lá no slide, desculpa, naquele, no de trás, pode ser? Aqui, ó, não adianta você dizer que é uma pessoa espiritualizada e não ter uma vivência religiosa prática. Essa é a conclusão deles. Continua. É preciso ser comprometido com a religião a fim de desfrutar seus benefícios. É preciso ir às reuniões e expressar a fé em casa e em outros locais por meio da oração e do estudo da Bíblia. Ele afirma que a crença religiosa precisa influenciar a vida para que também influencie a saúde. Continuando. Ele afirma que o envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, que diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. Continua. Os telômeros, para quem não sabe, como eu também não sabia, são um relógio biológico para a célula. Elas encurtam a cada divisão de célula e quando se vão, a célula morre e ocorre a degeneração do órgão. Continuando, isso explica, olha que interessante a conclusão desse estudo da universidade, por que as pessoas mais religiosas vivem em média de 7 a 14 anos a mais, segundo as pesquisas. Então você vê, é a Universidade de Harvard com uma pesquisa de 80 anos, um cara na Universidade de Duke com uma outra pesquisa sobre relacionamento religioso e sobre a sua saúde, e eles concluem que você ter uma vida religiosa ativa, como ajuda você. E no estudo de Harvard, principalmente, fala da necessidade que o ser humano tem de ter relacionamento, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, quem já sabia disso antes desses estudos? Jesus. Então, leiam comigo essas escrituras. Algumas delas eu coloquei porque são várias e para a gente agilizar um pouco. Mateus 22, mestre, qual é o mandamento mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro, ame os outros como você ama a si mesmo. Deus já dizia sobre relacionamento muito bem antes de qualquer pessoa estudar sobre isso. Como é importante para cada um de nós. Continuando. Em Atos 20, em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. E também aqui ajudar os fracos. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Todos nós conhecemos as escrituras muito bem. Outra, João 13. Eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Está falando sobre o quê? Relacionamento, sobre amar as pessoas,
sobre passar tempo com ela, sobre ter ações de amor, ter um sentimento profundo de carinho, de amor pelas pessoas. 1 João 4,16. Então, esse amor, olha que interessante que a gente pode pensar sobre isso, antes da gente ler essa escritura. Onde começa o amor? Onde nós aprendemos sobre o amor? Onde que nós recebemos todas as lições sobre o amor? De Deus, em 1 João 4,16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Nós conhecemos o amor por causa de Deus. Por causa de Deus. A próxima escritura. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. E por isso, é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Veja como é grande o amor do Pai por você. Veja quão grande é o amor do Pai por cada um de nós. A próxima, 1 Coríntios 13. E agora a gente vai ler, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Então você vê que até os cientistas, pesquisadores, universidades renomadas estão se curvando aos ensinamentos da palavra de Deus. Nós, irmãos, precisamos de relacionamento. Nós desejamos ter relacionamento. Nós queremos aprofundar nos relacionamentos que cada um de nós temos na nossa vida cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Hino ao amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e paciência. Hoje de manhã eu quero estudar com vocês sobre essa qualidade, primeira qualidade do amor, paciência. Um amigo meu, muitos anos atrás, me encontrou e falou comigo assim: meu amigo, acabei tô vindo lá da minha... Ele era dos Estados Unidos, ele veio passar um tempo, ficou em casa, e foi o Jim Brown, algum de vocês conhecem, a gente sentou na sala, ele falou: pô, eu estou tão feliz, eu acabei de estudar a Bíblia com um amigo meu, e esse amigo meu foi batizado. Eu falei: uau, que legal, que incrível, parabéns! Que legal. Ele falou: esse estudo levou 7 anos. Eu fiz esse mesmo gesto que vocês fizeram. Uau! E eu falei: como você conseguiu? A resposta dele falou: qual é a primeira qualidade do amor? E aí eu, depois de meia hora, levantei desse nocaute que eu levei. Falei: é verdade, né? Eu quero estudar sobre isso. A palavra paciência vem do grego, que traz a ideia de imperturbabilidade diante de provocações. Olha isso. Você é imperturbável quando provocações vêm até você. A paciência é a capacidade de você pensar antes de agir. Capacidade de pensar antes de agir. E às vezes parece que a gente está no limite da nossa paciência, né? Nosso dia a dia é uma prova da nossa paciência, né? O que tira a nossa paciência? Eu pensei em algumas coisas. Número 1, falta de gratidão de pessoas que a gente ajuda. Como a gente fica impaciente quando pessoas que a gente ajuda se tornam ingratas conosco. Outra coisa que nos tira a paciência é a insistência de pessoas nos fazer coisas que sabem que desagradam a gente, mas elas insistem em fazer. Então isso tira a paciência da gente. Outra coisa que tira a paciência é quando a conexão da internet cai. Né? Meu amigo. E geralmente cai na hora que você precisa, né? É engraçado isso, né? Nunca cai entre 2 e 6 da manhã.
né? Sempre no horário que você precisa. Outra coisa que deixa você impaciente e às vezes me deixa é quando a tinta da impressora acaba na hora que você precisa mais da tinta. Está imprimindo o trabalho, o que for, acaba a sua tinta, não tem mais tinta. Outra coisa, você está atrasado, sai correndo para o ponto de ônibus, quando você chega lá, você vê a traseira do ônibus indo. Mas isso é muito difícil. Isso é difícil demais, né? Você perde o ônibus, você chega, ou então você desce correndo a escada do metrô para pegar, quando você desceu bufando, a porta vai... Aí você tem que esperar, né? O próximo. Ainda bem que o metrô é mais rápido, não demora até tanto. Outra coisa que pode deixar impaciente você é a impontualidade das pessoas, né? Você marca, a pessoa não vem, chega atrasado, meia hora, 40 minutos, e você fica lá. Outra coisa é falta de humildade de pessoas que você sabe que sabem menos que você, mas elas querem se mostrar mais sábias que você, às vezes. Outra coisa que também pode tirar a paciência é o ronco do marido, né? Isso é uma coisa muito comum. Ou às vezes da esposa também, né? Aí cada um aí tem a sua situação particular. Outra coisa que te dá impaciência é você estar no metrô e você tá com pressa de subir a escada, né? Que todo mundo fica na direita para todos os que apressados subirem à esquerda. E na tua frente tem uma senhora bem devagar que vai subir nos degraus. E você está olhando o relógio, você está atrasado e não tem por onde sair, né? Isso prova a sua paciência, né? Outra coisa difícil também é quando você compra um aparelho na loja, chega em casa e ele não funciona. Isso é demais de triste, né? Outra coisa é compra algo para a internet e o cara nunca te entrega. Difícil. Ou você liga para uma operadora, para qualquer situação, e você fica esperando, a pessoa fala, já vou transferir para a pessoa responsável. E a musiquinha, né? Fica tocando aquela musiquinha maravilhosa, né? Agora, outra coisa que tira a paciência da gente é cancelar um serviço que você comprou pelo telefone. Né? Cancelar uma linha de telefone, cancelar uma internet, cancelar qualquer coisa, é difícil. Então você vê claramente na nossa vida que a falta de paciência nos prejudica muito na vida de cada um de nós, né? Paciência é um brilho que demonstra de nós um coração meigo, um coração amoroso, um coração gentil, um coração delicado. E dessa maneira a gente deveria tratar os outros ao nosso redor, né? Com essa maneira. Mesmo nos erros dos outros, uma pessoa paciente, ela trata com delicadeza, com respeito, com amor, né? Ela é meiga, ela é gentil, porque ela tem essa qualidade muito grande do amor que é a paciência. Ou seja, ser paciente é ser uma pessoa equilibrada. Significa que em vez de você ter pavio curto, você é uma pessoa equilibrada. Você é demorado para irritar-se, como a Bíblia fala, né? Você tem boa vontade, mesmo para aqueles que ferem você. A gente pode ver isso na maneira que Jesus nos ensina, em Mateus capítulo 5, versículo 43. Pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo... Eu estou colocando na tela hoje, que a gente não costuma, para ir um pouco mais rápido, tá bom? Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame seus amigos e odeie seus inimigos. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos e orem pelos que perseguem você, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Olha que desafio, né? Amar os inimigos. Orar pelos inimigos, né? Então, ter paciência não é retaliar uma pessoa, não é se vingar, não é ofender, mas chega ao ponto de amar os inimigos, de andar uns quilômetros a mais por aqueles que te prejudicaram na sua própria vida. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, a palavra de Deus nos diz, como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Estavam pacientes? Jesus disse, virando-se para eles, e os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Com certeza, se a gente parar agora
nós vamos lembrar várias vezes que a gente quis fazer a mesma coisa que esses discípulos na nossa vida, em várias situações que nós já passamos na vida. Graças a Deus, Jesus estava bem seguro do que ele tinha que fazer e não seguiu os conselhos dos seus discípulos. Mas, irmãos, hoje de manhã a gente pode lembrar também quantas vezes nós provocamos outras pessoas, mas principalmente, irmãos, quantas vezes Deus tinha muito motivo para fazer isso com a nossa própria vida. Jogar fogo do céu sobre cada um de nós. Então, com tudo isso, a gente pode ver claramente que se crescermos nessa qualidade do amor nos nossos relacionamentos, paciência, isso vai influenciar a maneira que nós amamos as pessoas, a maneira que nós vivemos ao lado dela, a maneira com que nós construímos esses relacionamentos e a maneira que a gente edifica esses relacionamentos uns com os outros. Então, 2 dicas sobre como nós podemos crescer nessa área na nossa vida de paciência. Número 1, aprenda a viver de maneira paciente. Aprenda a viver de uma maneira paciente. Paciência não quer dizer que nós somos injustos, quer dizer que nós temos essa qualidade que é paciência. A paciência pode andar muito bem de mão dada com a justiça, tá bom? Não tenha dúvida disso, sobre isso. Algumas escrituras para nos orientar em Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, paciência mostra que temos sabedoria. Somos conectados com os céus, conectados com a palavra de Deus, conectados com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é o quê? Ignorar as ofensas. Sabedoria lhe dá paciência. E essa capacidade, né? A paciência nos dá essa capacidade de ignorar as provocações. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Qual é o estilo de vida que a gente quer ter? De guerreiro, de confrontador? Ou de uma pessoa paciente? Uma pessoa que está perto de Deus? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O paciente, naquela hora que o sangue ferve, ele vai acalmar a situação, ele vai colocar as cartas na mesa, ele vai ter paciência, a bondade do coração dele vai sair, e ele vai conseguir contornar a situação. Ser paciente, irmãos, às vezes, e muitas vezes, é engolir muito sapo. É engolir muita coisa que você não queria ouvir. Ser paciente, muitas vezes, é você engolir coisas que machucaram você profundamente e machucam. Ser paciente é pensar na presença de Deus na nossa vida e na presença de Cristo e do Espírito Santo na nossa própria vida. E a gente pode pensar sobre isso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Olha, procure convencer as pessoas, repreenda, anime e ensine com o quê? Com toda a paciência. Tá vendo? Você pode ser uma pessoa insistente, que quer convencer as pessoas, que vai repreender, que vai animar, uma pessoa firme, convicta na palavra de Deus, mas ele fala, faça tudo isso com paciência. Paciência anda de mão dada com a repreensão, anda de mão dada com convencer pessoas, com animar pessoas. Deus fala que a gente pode se tornar uma pessoa cada vez melhor da maneira que a gente vive e a gente pode trabalhar em nossas vidas nessa qualidade, aprendendo a viver de uma maneira paciente. Número 2, nos relacionamentos, busque imitar o amor de Deus e a sua paciência. Agora tem a ver com a gente, né? Os relacionamentos que nós temos um com os outros. E eu posso dizer para vocês, pessoalmente, né? A maioria de vocês já sabe, eu sou filho de italiano. Então, impaciência é uma característica um pouco comum na raça italiana e no sangue italiano. Graças ao bom Deus, graças ao Espírito Santo, eu tenho melhorado muito na minha vida. Mas eu estudando isso aqui, eu vendo meu comportamento, eu vejo quanto, muitas vezes, para mim, é difícil ser paciente. É difícil ser paciente com o erro dos outros.
Ou às vezes é difícil ser... Eu não tenho problema no trânsito. No trânsito eu não tenho paciência nenhuma. Graças a Deus, no trânsito eu ando numa boa, no ônibus, essas coisas não me afetam muito. Acho que é mais nos relacionamentos, e principalmente no relacionamento com a minha mulher, no relacionamento com meus filhos e no relacionamento com o meu cachorro. Ele é a prova de Deus que eu preciso ter paciência. Aquele cachorro. Mas é uma bênção. Mas ele me faz crescer em paciência. Então, olha que interessante. Quando nós lidamos com nossos pecados, nós somos pacientes conosco, e a gente, então, lida com paciência com o nosso pecado, a gente se arrepende e quer se arrepender, e vai em frente e busca um arrependimento e quer ter uma vida forte com Deus. Ótimo. Quando a gente lida com o próximo e com o pecado do próximo, de um amigo, como que a gente lida? Com paciência? É uma pergunta para você responder. Quando temos que lidar com nossos filhos e ter conversas com ele, né? A gente chama o filho, a gente fala, a gente prega, a gente insiste, a gente espera a mudança, a gente repete uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente faz aquilo que Efésios 6 diz que não é para a gente fazer, que é irritar os filhos, né? Muitas vezes a gente tem que pedir desculpa, porque a gente ficou irritado com os filhos, né? E tem conversas difíceis com os filhos, não é assim muitas vezes? Quando você vai falar com o filho dos outros, como que você age? Com paciência. Meu filho, né? Você fala com o filho dos outros assim, né? Beleza. Quando a gente tem que lidar com a nossa esposa, vamos lá, e ter conversas difíceis, quantas vezes, né, a gente mantém a calma ou perde a calma, perde a paciência com ela, do tipo de conversa que a gente tem, não é verdade? Muitas vezes acontece isso nos relacionamentos e no casamento. Aí quando vem um casal pedir ajuda para você, o que você fala? Minha irmã, tenha paciência com ele. Ô, meu irmão, essa é a mulher da sua vida. Tenha paciência com ela. Então você vê que a gente é meio desequilibrado. Porque a hora a gente é paciente, a hora a gente não é paciente. Então parece que a gente é um pouco desequilibrado, desculpa, não é que é desequilibrado, um pouco só, tá, né? Então o que mostra? Que a gente precisa crescer no amor. Uma das qualidades do amor é a paciência mesmo, né? Então, lidar dessa maneira, né? Crescer no amor. Crescer nas qualidades do amor. Crescer em amor é crescer em paciência. Uma dessas qualidades que fala em 1 Coríntios 13. Você percebe uma coisa interessante? Como o nosso amor precisa crescer muito um pelo outro. Em Romanos 2, versículo 4, olha o que Paulo nos ensina. Será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer fazer, que quer fazer com que você mude de vida. E Paulo coraja os irmãos em Roma, né? É não desprezar a grande bondade, a grande tolerância e a paciência de Deus, ele fala. Vamos reconhecer, irmãos e amigos, hoje de manhã, Deus é paciente conosco. Deus é muito paciente com cada um de nós, com a vida de cada um de nós. Olha, Deus nos criou, pensa nisso. Deus viu você ser gerado. Deus te deu o sopro da vida. A palavra de Deus diz que Ele viu você no ventre da sua mãe. Ele viu você nascer, Ele viu você sendo gerado, Ele viu você crescer, e Ele viu quando você e eu nos desviamos dEle. Deus viu, estava presente cada um de nós lá. Mas o que acontece? Ele nos criou para dar honra e glória ao nome dEle. Mas Ele nos viu desviar dos caminhos. Ele viu aquele momento que a gente deixou todos os princípios e deixou de ser um menino e se tornou um homem egoísta, avarento, imoral, uma pessoa indecente. Mas o que Deus fez? Continuou nos acompanhando. De longe? Não. De perto? Distante? Não. Próximo? Sem respeito? Não. Com respeito? Sem consideração? Não. Considerando cada um de nós. Sem amor? Não. Cheio de amor por cada um de nós. Mesmo vendo que a única coisa que a gente queria fazer era satisfazer nossas próprias vontades. Deus viu o nosso orgulho crescer. Deus viu a nossa independência dele crescer. Deus viu a falta de amor que nós tomou no nosso coração por ele.
falta de amor por Deus. Deus viu o nosso egoísmo crescer de uma maneira absurda. Deus viu nossa imoralidade explodir na nossa vida. Deus viu a gente crescer em desonestidade, em mentira, em cobiça. Ele viu tudo isso. Ele é testemunho da nossa vida. E mesmo assim, o que ele fez? Nos largou? Não. Nos abandonou? De maneira nenhuma. Perdeu a esperança por cada um de nós? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E que ele teve? Paciência. Amor. Grande qualidade do amor é a paciência. E por causa do seu amor em enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e devido à sua enorme paciência, o que aconteceu com a sua vida e a minha? Nós estamos aqui hoje na igreja. Por causa do quê? Por causa do amor de Deus, da paciência que ele teve com cada um de nós. Por causa da paciência e não da impaciência de Deus. Estamos aqui. Reconheça, hoje de manhã, nós somos salvos por essa tremenda qualidade do amor de Deus, a paciência dele, que se manifesta de maneira tão forte em nossas vidas. Abre lá sua Bíblia em 2 Pedro, acompanhe aqui na tela comigo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sua sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Lembre-se da paciência de Deus, irmãos, quando a gente estiver lidando com os outros, nos relacionamentos e crescendo no nosso amor para os outros. É oportunidade, né? O que ele fala é incrível nessa escritura, né? É uma oportunidade para vocês serem salvos. A paciência do nosso Senhor abre uma porta de oportunidades para a gente mudar nossas vidas e ser pessoas completamente diferentes. 1 Pedro 3, capítulo 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Deus é paciente conosco, pois Deus quer que cada um de nós nos arrependamos dos nossos pecados em nossas vidas, todos os dias. A paciência de Deus nos leva a isso. A presença do Espírito Santo nos conduz a isso cada dia. Em Deus, é da sua essência, da essência de Deus, ser paciente, por causa do grande amor que Ele tem por cada um de nós. Como é você? Como somos nós? No lar, no trabalho, no trânsito, e principalmente nos relacionamentos que nós temos. Pense lá, como é que você se reporta com os outros? Quais são os tipos de pensamento que você tem sobre os outros? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é esse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Jesus Cristo tem sido a maior influência que a gente tem recebido na nossa vida. Um homem que amou tanto a Deus e imita suas qualidades do amor. E Jesus tem sido paciente com cada um de nós. Tem sido muito paciente com cada um de nós. E hoje de manhã, meu encorajamento é: qual modelo você quer seguir? Que tipo de pessoa nós queremos ser? Né? Um homem, um modelo de paciência ou de impaciência? Como falamos no início, que nossos relacionamentos, que nós estamos construindo, cada um de nós, que a gente possa construir ou começar a construir, cercado por esse amor e pelas qualidades do amor, e uma delas, a primeira dela, sobre a paciência. Então hoje de manhã, para terminar, eu tenho uma tarefa de casa para você. Então anote a tarefa de casa. Se você deseja crescer nisso e refletir um pouco, então tem uma tarefinha para você. E a tarefa é essa. Escreva essa frase: Deus é paciente com, e coloca seu nome, tá bom? Lá na sua casa você faz isso. Então é a primeira. Segundo, volta lá a primeira, por favor. Então escreva. Então põe: Deus é paciente com Héctor. Deus é paciente com João. Deus é paciente. Coloca seu nome ali. Tá bom? Número 2. Você acredita nessa afirmação? Escreve no seu caderno depois, nos seus tempos com Deus.
E justifique sua resposta se você acredita nessa afirmação que Deus é paciente com você. E número 3, anote situações específicas da sua vida que fazem você acreditar que essa afirmação é verdadeira. Então, responda, coloque lá situações da vida que você viu a paciência de Deus na sua própria vida. Maneira que Deus agiu com você, que Deus não mandou fogo do céu na sua vida. E para terminar, encontre 5 ou 6 versículos que falem sobre a paciência de Deus com você. Então essa é a sua tarefa da semana, quem deseja crescer nessa qualidade do amor, que você possa realmente poder exercitar, meditar, pensar, refletir sobre sua vida. Encorajo você para terminar hoje, a você investir seu tempo numa base sólida no seu relacionamento com Deus. Sabe, olha uma coisa interessante, só para terminar, quando o governo americano treina pessoas para identificarem notas falsas de dólar, o que o governo faz? O governo não mostra notas falsas para as pessoas que elas treinam. A maneira que eles treinam é o seguinte, ao invés disso, eles treinam as pessoas para cuidadosamente identificar uma nota verdadeira de dólar. Então, o cara que identifica dinheiro, ele estuda profundamente como que é uma nota verdadeira, todos os seus detalhes, e quando ele sabe, então, todos os detalhes da sua nota verdadeira, qualquer nota falsa que ele pega na mão, ele sabe que é falsa, porque ele conhece a verdadeira. Que você estude tão atentamente a Bíblia, que você deseje crescer tão atentamente na palavra de Deus, que quando você tiver todo o conhecimento da verdade que está escrito na palavra de Deus, facilmente você identificará as mentiras espirituais e religiosas que existem nesse mundo e as armadilhas que Satanás quer colocar e levar nossas vidas. E assim, bem treinados e conhecedores da palavra de Deus, a gente vai viver uma vida vitoriosa no conhecimento de Deus. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Minha oração e meu desejo é que cada um de nós possamos ter uma semana onde Deus coloque situações onde nós vamos poder crescer na nossa paciência, ou seja, crescer no nosso amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus possa nos conduzir nessa semana e que tudo que façamos dê honra e glória a Deus. Amém? Vamos terminar orando. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por estarmos aqui lendo a sua palavra, estudando, meditando. Muito obrigado, Senhor. Tão desafiante, Senhor, essa qualidade do amor. Eu vejo tão claramente essa qualidade na vida de cada um de nós e na minha. E eu oro que o Senhor possa, com a força do seu Espírito Santo que age em nós, trabalhar em nossos corações. Pai, que nós tenhamos coragem de ser profundos com nós mesmos, fazer esse exercício, meditar, pensar, encontrar escrituras. Pai, nos dê, Pai, por favor, Deus, nós pedimos, Pai, nos dê a oportunidade essa semana de exercermos e crescermos na nossa paciência, ou seja, crescer no nosso amor, um pelos outros, em qualquer situação que a gente vive, ou no trabalho, ou na casa, ou na rua, no trânsito, qualquer lugar que seja, que nós possamos dar toda a honra e glória ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus, pelo seu grande exemplo e amor por nossas vidas. Obrigado, Deus, pela sua paciência conosco, pelo esse amor tão grande que vem através de Jesus, que chega até nós e muda completamente a nossa vida. Te agradecemos e oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.